Falo também sobre o Galo assinando um contrato profissional com uma grande revelação. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro, que acaba de assinar o primeiro contrato profissional de uma das principais joias da sua base. Eu me refiro a Enzo Peterson, também conhecido como Enzo Pet. Só 16 anos de idade, ele é atacante e tem sido monitorado e observado pelos grandes clubes e pelas principais marcas do país desde muito pequeno. Só a título de comparação, enquanto ainda era atleta do São Paulo, ele passou a ser disputado por marcas de fornecimento de material esportivo com uma idade inferior às de Neymar e Rodrigo quando assinaram seus primeiros contratos com a Nike. O Enzo ainda passou pelo Corinthians antes de virar reforço do Atlético nas categorias de base no ano passado. E na sua primeira passagem, na sua primeira temporada com a camisa do Atlético, no Sub-15, ele teve números bem interessantes, de 23 gols e 11 assistências. Em outubro do ano passado, chegou a treinar com o time principal, mesmo com apenas 15 anos de idade. Agora, com 16, ele assina um contrato profissional com duração de 2 anos, multa rescisória de 60 milhões de euros. Multa nacional de 14 milhões de reais, que está condicionada a seu salário de 7 mil reais por mês. Só para completar, registrar que o Atlético, que busca resultados no Campeonato Brasileiro, recebe o São Paulo com promoção de ingressos, R$ 25 para sócios torcedores. Ainda assim, a última parcial divulgada apontava público bem pequeno para a partida dessa quarta. Contra a equipe do São Paulo, é o líder do campeonato, né? É o São Paulo que vive um momento bem melhor. Mas convenhamos, né? É um jogo muito importante para o Atlético do Barba Domingues. Abílio. É isso. Aliás, o nosso correspondente Rafael Oliva trouxe pra gente no primeiro bloco, né, que o tricolor paulista nem parece estar vivendo o caos que vive há alguns meses internamente, nos bastidores. Tanto que há pouco mais de 10 dias demite o treinador, chega o Roger Machado, o time ainda assim consegue se manter na parte de cima da tabela de classificação. O São Paulo, primeiro colocado, tem 16 pontos no Campeonato Brasileiro. E para quem está no YouTube da Itatiaia, acompanha com a gente os números. Vitórias são 5 com 1 empate. Está invicto, com 10 gols feitos e 3 gols sofridos apenas. Este tricolor paulista, adversário do Galo amanhã na Arena MRV. Aí, Cirilo, 7 horas e 15 minutos, está marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. A gente falava mais cedo sobre a escalação. E trouxemos aqui também, para quem está acompanhando, quem está no YouTube vem com a gente com os números do Tomás Pérez. Foi titular no fim de semana diante do Vitória na derrota lá em Salvador. O argentino jogou por 58 minutos, 50 ações com a bola, com contribuições defensivas em 4 e 3 faltas. 37 passes certos, 93% na média de passes acertados pelo argentino. É uma das opções que tem o técnico Eduardo Domingues, repito, com regime de concentração, se iniciando agora lá na Cidade do Galo, para este compromisso diante do São Paulo, que tem bons números, ao contrário do Galo neste início de Brasileirão. A diferença é muito grande, né, Edu, desse começo de ano entre as equipes. O São Paulo também demitiu o treinador, mas num contexto meio que extracampo, né? Me parece que algumas posturas meio pessimistas do Crespo, algo de bater de frente com a diretoria, pesou, porque o time, no momento em que ele foi demitido, vinha numa sequência de 9 jogos com 7 vitórias e um empate, né? Além de uma derrota. O que fazer para vencer o São Paulo amanhã, Edu Panzi? O Crespo foi demitido talvez apenas pelo extracampo, né? O São Paulo também pelo extracampo. Exato. Porque pelo foi campo... no tapetão. Mais ou menos isso. Ô Cirilo, tava vendo os números do Tomás Pérez que o Abílio trouxe para ilustrar o nosso comentário. Tem muita ferramenta de estatística hoje disponível, né? Ferramentas excelentes. Mas para você analisar as ferramentas de estatística e usá-las, você tem que saber usá-las, né? E depois desse jogo contra o Vitória, muita gente pegou os números do Tomás Pérez para comparar com o do Alan Franco. E não cabe muito, né? Porque foram funções diferentes no jogo. O Alan Franco, ele tem jogado como primeiro volante, que não foi o caso nesse jogo a maior parte da partida. Ele só foi atuar como primeiro volante na reta final depois que o Tomás Pérez saiu. Então eram funções diferentes. O Franco foi meia direita. Quando você compara número com número, vai dar diferença.
Porque um cara vai ter muito mais ação no campo de defesa, o outro vai ter mais ação no campo ofensivo. Os passes de quem está no campo ofensivo são passes mais complicados, porque está mais recheado de adversários lá te marcando, você está mais pressionado, você vai pisar mais na área do que o primeiro volante, então tem que saber usar a ferramenta também. E eu acho que cabem os dois para esse jogo contra o São Paulo de novo. Porque para mim o grande problema do Galo contra o Internacional foi um meio de campo com pouca pegada, um meio de campo e ataque com pouca pegada, e que sobrecarregou a última linha defensiva e fez do Everson o principal jogador na vitória do Atlético contra o Internacional. E contra o Vitória, lá em Salvador, os 20 minutos iniciais do Atlético foram bons, cara. É que às vezes o resultado, ele maqueia a coisa, mas os primeiros, até o gol do Kaiser, vamos lá, que foi aos 19 minutos, gol de falta. Até ali o Atlético fazia um bom jogo, com o meio de campo com maior capacidade de pegada, com a linha defensiva ali um pouco diferente, tendo o Natanael pela direita. Eu acho que você pode ter esse meio de campo reforçado contra o São Paulo, que você deve ter esse meio de campo reforçado contra o São Paulo, podendo utilizar o Tomás Pérez como um zagueiro para fechar uma linha de 5, porque o São Paulo vai ter um centroavante e esse cara vai incomodar os zagueiros do Atlético, que não são os que vivem os melhores momentos. Talvez seja o Roman e o Alonso, não acredito que seja o Vitão. E aí você tem que ter alguém para chegar e marcar a linha entre os dois, numa última linha defensiva, laterais dos dois lados. Não sei se o Preciado está pronto para 90 minutos. Eu repito aqui, o Atlético está queimando etapas com ele. Ele nitidamente tem um problema no tornozelo. Então não cravaria que vai ser o Preciado. Mas quando o Atlético tem a bola, você tem Tomás Pérez, você tem Alan Franco, você tem Vitor Hugo, talvez até o Cissé, tá? Talvez você tenha até o Cissé, jogar com Pérez, Franco, Cissé e Vitor Hugo. E aí sentar o Scarpa. Sentar o Scarpa no banco, ter o Coelho, que é um cara que tem a capacidade de fazer pressão, de recompor, e o Hulk lá na frente. Por que o Hulk? O Hulk foi poupado contra o Vitória. Acredito que vai ser escalado para essa partida contra o São Paulo. Sandália da humildade, Cirilo. Entender que o Atlético não é favorito contra o São Paulo, o time visitante, o time paulista é o favorito para o jogo aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV, e o Atlético tem uma postura de humildade, no primeiro momento se defender bem, se defender com quantidade, porque a qualidade ainda está escassa, para sair na boa, para tentar incomodar o São Paulo. É o que eu entendo para o jogo de amanhã. Marques, vamos lá, você falou muito de competição, mas queria falar sobre algumas questões individuais. Aliás, o Pedro Abílio, nós temos aí alguns números interessantes, algumas artes também que preparamos para falar sobre esse jogo. Turma que está no YouTube vai poder conferir. Detalha pra gente, pro Marques opinar também. São esses números aí que a gente falou do Tomás Pérez, que esteve em campo contra o Vitória no fim de semana. E também esses números do tricolor paulista, os números do São Paulo que a gente viu há pouco com essas 5 vitórias, estando invicto no Campeonato Brasileiro. Cirilo, importante a gente lembrar, para embasar o comentário do Marques também, que as opções que o Barba Domingues tem para esse setor de meio campo, especialmente para contenção, são jogadores que estão basicamente sem ritmo de jogo, né? O Brax falou muito sobre a necessidade de adaptação desses atletas que vêm do estrangeiro recentemente. Caso do Tomás Pérez, né, que estava lá em Portugal e que surgiu no futebol da Argentina há não muito tempo no Newell's. O Alexander não jogou praticamente, né? É um jogador que está se recuperando de lesão. Teve uma boa fase no ano passado, mas já há algum tempo não consegue emplacar uma grande sequência de jogos por conta da questão física. O Patrick idem, esse ainda muito menos minutos em campo, né? Tem figurado no banco de reservas. E o Tomás Pérez, como a gente falou, chegando agora com esses números de um jogo, um recorte pequeno da partida diante do Vitória. Mas são opções, já que não tem o Maicon, né? Que tem sido um desfalque importante desde a semana passada, quando foi revelado que ele sofreu essa lesão muscular aí, Cirilo. Porque quando a gente pega, Marques, os números que o Abílio trouxe há pouco no YouTube, estamos falando de um cara que jogou 60 minutos numa partida que foi titular pela primeira vez com o Atlético, com um recorte pequeno de jogos como profissional, né? O caso do Tomás Pérez. Anteriormente a gente estava falando do Cissé, com um recorte também pequeno no número de jogos.
é muito cedo para dizer se deu certo, se deu errado, se vai dar certo ou se vai dar errado. Mas seria a aposta que você faria para começar o jogo de novo, o Thomás Pérez sendo esse cara à frente da zaga? O meio de campo tende a ser uma batalha, né? É ali que estão, na minha opinião, os melhores jogadores do São Paulo, os mais intensos, né? Eu acho que é um momento de identificação por parte do Barba Domingues de colocar os mais intensos do Atlético também nesse setor. Aí, poxa, o pessoal tá voltando agora, o Alexander, o Cissé andou afastado. Mas é o seguinte, o Atlético nessa hora ele não pode escolher muito também não. Se o pessoal tá liberado, tá no campo treinando... Não tá lesionado mais, né? Não tá lesionado. Outra opinião em relação também ao próprio Lianco. O Lianco já foi pro banco contra o Cruzeiro, brigou, já mostrou que tá intenso. Não, Panzi? Cara, tá condicionado já, na minha opinião, se tá treinando, se tá no dia a dia no campo junto com os outros atletas, tá em condição de jogar. E ele não tem para onde fugir, cara. O jogo amanhã, na minha opinião, é uma batalha de meio de campo. Você tem que colocar e oportunizar nesse setor os que você entende que sejam mais intensos. SC, de repente Alexander, não sei se para início, mas para jogar também com uma minutagem importante, entendeu? O próprio Alan Franco, que tem um posicionamento bem arrumado dentro do campo. Colocar nesse setor, Cirilo, quem de fato compete, que briga, entendeu? Para ganhar espaço ali dentro daquele setor, porque vai ser uma batalha exclusivamente de meio de campo, porque ali Danielzinho, volta a falar o que comentei no primeiro bloco, né? E Danielzinho que era do Mirassol, né? Exatamente. Se eu não me engano, foi base do Atlético, né? Muito intenso. São dois baixinhos, caras, que querem a bola o tempo todo. Se eu for faceiro, como eu fui contra o Internacional, principalmente, dar a bola pro São Paulo o tempo todo, você vai ser dominado, cara. E ser dominado por um adversário que tem qualidade é gol, velho. Pode ter certeza. Competir no meio de campo, tirar espaço dos caras, marcar o pessoal lá da frente que decide, no caso o Caleri, pro Atlético ter êxito na partida. Jogar fechadinho, sandália da humildade, competir e ver o que acontece, velho. E aí, Fabrício, sobre esse jogo de amanhã, você enxerga dessa maneira também? O jogo passa pelo meio campo e o que você espera desse Atlético e São Paulo? Estamos falando de um Atlético com muita desconfiança nesse momento, venceu um jogo após 6 e de um São Paulo que é o líder do campeonato, não perdeu pra ninguém. O que você espera desse jogo? Um jogo muito difícil pro Atlético. O São Paulo há tempos não vem assim bem, né? Devido ao tanto de tumulto que tem sofrido, extracampo, lá a pressão é muito grande lá quando o time não anda bem. Realmente é muito pesada a camisa. E aí os jogadores sofrem muito com essa pressão. Coincidentemente, depois que chegou o Rafinha lá, né, conseguiu blindar essa turma, falou, rapaziada, deixa a turma da politicagem, deixa o problema pra lá, vamos focar aqui no futebol. E a coisa andou, né? Saiu o Crespo justamente por politicagem, né, que acabou expondo demais ali a diretoria, algumas coisas, e saiu por isso. Porque no campo o time tem variação de jogada, acelera, tem jogadores cascudo, Caleri, Luciano, Lucas, jogadores vencedores. Tem um time, como o Marcos falou, os baixinhos no meio de campo, corre pra caramba, rapaz. Vai ser um jogo duríssimo aí. Esse time, quando embala, assim como fazia tempo que o São Paulo não começava um ano de Campeonato Brasileiro tão bem. E aí a confiança é dobrada ali, os caras jogam muito junto, ficam muito unidos, a torcida incentiva muito, o jogador começa a sentir a vibração toda na cidade de São Paulo, sabe? Isso acaba motivando ainda mais os jogadores, por isso aí tende a ser um time aí cada vez mais forte nessa competição, Cirilo. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, vocês estão confiantes pro jogo de hoje, jogo contra o São Paulo, pessoal? Vocês estão confiantes numa vitória do nosso Atlético, no jogo fora de casa, o São Paulo liderando o Campeonato Brasileiro, né, pessoal? Jogo difícil. E aí, quanto vocês acham que vai ser o placar de hoje? Deixa aí nos comentários, pessoal. Rapaziada, esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!